Água aqui no Milionários. Capelinha aqui em Betim, chovendo muito, olha só, graças a Deus. Aqui em Governador Valadares, depois de muito tempo, está começando a cair um pouco d'água. Esse é um momento raro em Valadares. Ui, tamanho do raio. Granizo. Se fosse granito, estava todo morto. Boa tarde, obrigada aos telespectadores que nos enviaram imagens de várias cidades onde a chuva trouxe refresco para a seca que ninguém mais aguentava. Ela demorou a vir, mas com um dia já provocou estragos na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros atendeu 12 ocorrências de pessoas ilhadas, 13 inundações de residências e uma de deslizamento de barranco de ontem para hoje. À noite, a nossa equipe registrou a imagem impressionante do Ribeirão Arrudas, na capital, que quase transbordou com o aumento repentino do volume de água. Na Avenida Tereza Cristina, o Ribeirão Arrudas por pouco não transbordou. A imagem da correnteza era impressionante. O temporal também trouxe um alívio para a noite abafada de Belo Horizonte. Quando a chuva deu as caras no centro da capital, pegou muita gente desprevenida. Já os mais precavidos sacaram logo o guarda-chuva da bolsa. Os motoristas tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atenção por causa do asfalto molhado. E houve alagamentos em vias e até a estação do metrô encheu d'água. Veja a situação na do Minas Shopping em BH. Passageiros com o pé na água. A do Eldorado em Contagem também encheu d'água. Os corredores de acesso à plataforma ficaram totalmente inundados e com água suja, cheia de lixo boiando, que muita gente teve que enfrentar para pegar o transporte. Ainda em Contagem, este trecho da Avenida João César de Oliveira ficou alagado. Motoristas de carros de passeio não quiseram se arriscar, mas o deste ônibus quis tentar e se deu mal. O veículo parou no meio da água. Hoje cedo, na Avenida Professor Cristóvão dos Santos, no Belvedere, em BH, um ponto de alagamento fez muitos condutores darem meia volta. Mas teve gente que confiou no veículo e atravessou a água. Tem registro assim? Mande para a gente pelo WhatsApp 88141360. Olha, a CBTU informou que equipes de manutenção trabalharam durante a noite para limpar as áreas alagadas nas estações de metrô, que agora operam normalmente desde a manhã de hoje. Felizmente não houve ocorrência grave em Belo Horizonte, na Grande BH. Mas no centro-oeste do estado, um homem morreu atingido por um raio quando trabalhava na retirada de argila na zona rural de Santo Antônio do Monte. William Carvalho, de 44 anos, morreu na hora. Testemunhas contaram que um caminhão que estava perto dele teve os 2 pneus traseiros arrancados com a força da descarga elétrica. O corpo do William foi levado para o IML de Bom Despacho e será velado em Betim. E 25 pessoas ficaram feridas nessa manhã numa explosão seguida de incêndio que destruiu o galpão de uma fábrica de remédios. Foi em Pouso Alegre, no sul do estado. A explosão ocorreu por volta das 6 horas da manhã em um espaço de 50 metros quadrados. No local, de acordo com o Corpo de Bombeiros, muita fumaça e também ferragens. Aqui no local, o trabalho de perícia ainda vai ser feito. Todos os outros funcionários foram liberados. Ao chegarmos ao local, constatamos que um prédio dentro da empresa havia realmente sofrido uma explosão, havia vítimas lá dentro. Nós conseguimos socorrer uma pessoa que estava com bastante queimadura por todo o seu corpo. O galpão sofreu danos na estrutura. Havia um cheiro forte de fumaça, mas o Corpo de Bombeiros descartou que ela seja tóxica. Durante toda a manhã, as equipes trabalharam no combate às chamas, mas um líquido ainda não identificado chegou a vazar e se espalhou pela rua. Por isso, a área foi isolada. Os funcionários seguiram um protocolo rigoroso para evitar mais acidentes na saída. O alvará de funcionamento do local está regular. A empresa possui um projeto de incêndio aprovado e executado, possui o alvará do Corpo de Bombeiros e as medidas preventivas da empresa foram inclusive utilizadas para apoio ao Corpo de Bombeiros. No fim da manhã, uma equipe da Defesa Civil chegou à CIMED para avaliar outros riscos e danos.
Comerciantes do bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em BH, estão cansados de tantos assaltos. Eles dizem que nem adianta mais registrar boletim de ocorrência. Os bandidos chegaram a deixar recados com ameaças. Preste atenção neste jovem de boné preto. Ele é um ladrão e está roubando uma padaria. Agora veja por outro ângulo. O funcionário do caixa está sentado. Ele se levanta quando o ladrão anuncia o assalto e é obrigado a entregar o dinheiro. O roubo aconteceu quando o comércio estava quase fechando. Aí chegou, perguntou, tem como vender um cigarro aí? Aí eu dei a voltinha no caixa aqui pra pegar pra ele, aí eu não vi. Quando eu dei a voltinha, o outro chegou. Aí chegou, tirou a arma pra fora, falou, é um assalto. Foi o terceiro roubo à padaria no período de apenas 6 meses. O dono do comércio disse que já desistiu de registrar ocorrência policial, porque, segundo ele, a vítima passa mais tempo na delegacia que o bandido. Isso quando ele é preso. 2 vezes eu fiz o boletim de ocorrência, a última vez eu nem fiz, não. Por quê? Não adianta nada. Prende, solta ou não chega nem a prender? Nem prende. E se prender também, no outro dia tá na rua, mesma coisa. Na mesma avenida, vários comércios já foram assaltados. Um funcionário chegou a ser agredido pelo criminoso nesta drogaria. Levei uma coronhada, chega. Primeira coisa, eles mostram a arma pra gente e vai fazer o quê? Vai pedir ajuda pra quem? Difícil. Segurança aqui é precária, sinceramente. Eles aparecem, mas sempre depois. A rotina de roubos e furtos deixa os comerciantes preocupados. A ordem é não reagir diante da ousadia dos assaltantes, que ameaçam até com recados. Um deles escreveu no alto desta loja: malote na mão, vigia no chão. Chega no caixa, fala que está armado e leva de graça. Então isso acontece muito. Eu acho que podia estar melhorando essa segurança, principalmente para nós no bairro, para a gente ter um pouco de paz para trabalhar. Vamos checar com a comunidade local daquela rua. Hoje mesmo já vou determinar que se faça contato, para a gente ver pontualmente o que está mais afligindo aquela comunidade, principalmente os comerciantes, para que a gente possa atacar pontualmente, fazer uma atuação cirúrgica, para tentar levar mais tranquilidade àquela população. Que bom, essa comunicação é importante mesmo. Noite de agonia para pacientes na UPA Centro-Sul, em Belo Horizonte. Na espera lotada, a nossa equipe encontrou gente aguardando por horas, até sentada no chão. As pessoas reclamavam da demora dos médicos na pausa para o cafezinho, sendo que havia pacientes esperando atendimento até por 8 horas. A sala de espera estava lotada. Alguns pacientes aguardavam pelo atendimento até no chão. Se faltavam lugares para sentar, sobravam reclamações. Eu cheguei 2 horas e já é 7 horas. A grávida chegou meio-dia e não tem prioridade e está aqui passando mal e ninguém faz nada. As condições de um serviço público de saúde dessa forma não tem nem como. Não tem como. É revoltante, né? Seu Aguinaldo afirma que chegou às 11h30 da manhã de segunda-feira. 8 horas depois, ainda esperava para ser atendido. Estou esperando para costela quebrada. E aí? Até agora nada, não me chamaram. O que eles falam para o senhor? Capaz de esperar, porque os médicos estão atendendo outros, até agora eu estou com uma dor danada, sem almoçar. Do lado de dentro da unidade, médicos e enfermeiros estavam trabalhando, mas alguns pacientes diziam que os profissionais faziam intervalos maiores para o cafezinho. Vai lá para dentro, médico mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, sentado, tomando café de 2 horas e até agora nada. Nossa equipe até tentou ouvir a direção da unidade, mas ninguém apareceu para dar explicações. A gente tem orientação para vocês pedirem a assessoria de comunicação da prefeitura. Certo, mas está faltando médico igual o pessoal? Não, a gente não. É uma vergonha isso aqui. Isso aqui a gente paga, tá? Não é de graça. Eles não fazem favor pra gente. A saúde no Brasil é uma vergonha. Olha, é preciso, no mínimo, melhorar essa comunicação entre pacientes e funcionários que atendem nessas UPAs e também do serviço da Secretaria para com a comunidade. Nós pedimos uma entrevista para a Secretaria Municipal de Saúde, mas ela enviou só uma nota que não respondeu à denúncia dos pacientes sobre essa demora dos médicos no café. O texto diz que a equipe da UPA estava completa, atendeu 229 pessoas nessa segunda e que o tempo estimado de espera para pacientes classificados como verde, que são casos de pouca urgência, foi de 5 horas. O motorista de ônibus perdeu o controle da direção na descida de uma rua no bairro Salgado Filho, em BH, bateu em um carro, ferindo o condutor e ainda destruiu a entrada de uma casa. Foi na noite dessa segunda.
O ônibus da linha 1404C descia a rua Lagoa da Prata quando, segundo testemunhas, perdeu o controle. Chovia na hora do acidente. O coletivo, que estava com apenas 2 passageiros, atingiu este carro prata e só parou quando bateu em um poste e no muro desta casa, onde mora esta senhora de 82 anos. Eu estava deitando para dormir, quando eu escutei um barulhão, pensei que era um raio que estava caindo, né? Levantei, quando eu abri a porta aqui, já vi o ônibus aqui dentro e sem portão, sem nada. E aí eu fiquei apavorada, né? Mas o que eu ia fazer? Aí levantou todo, assustamos muito, né? A mulher que dirigia o carro sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital João 23. Segundo os moradores da rua, o motorista do coletivo fugiu do local. Essas imagens, feitas por um celular, mostram o momento em que o cobrador se afastava do ônibus. Trocador, aconteceu, trocador? Quer falar não? Tá com medo? O que aconteceu? Eu tô conversando aqui, certo? Respeita a mandar que tinha feito. O que aconteceu? O veículo ficou atravessado na rua. A placa de trânsito também foi arrancada. Ninguém no coletivo ficou ferido. Os moradores afirmam que acidentes assim são comuns no local por causa do excesso de velocidade de alguns veículos. É um local onde é comum, seja dia de chuva, dia seco, 80 por hora é a média, numa avenida como essa que é tão movimentada. Aqui não é nem a questão de prejuízo, não é a questão física e material, é a questão de vidas que estavam envolvidas nisso aí que poderiam ter morrido. O motorista do ônibus, Lúcio Bernardino Sutério, de 35 anos, disse aos militares que chovia muito quando ele estava descendo a rua Lagoa da Prata, que ele engrenou o veículo em marcha baixa para conter a velocidade, mas o veículo acelerou. Ele contou ainda que quando usou o freio, o ônibus deslizou. É preciso que a aviação veja isso. Em um outro ônibus que transportava funcionários da Fiat, um caminhão bateram e prensaram um carro na saída da trincheira da BR-381, na Praça da Semig, em Contagem. A batida foi à meia-noite, mas hoje cedo os veículos continuavam no local tumultuando o trânsito. A frente do ônibus, principalmente o lado do motorista, foi o mais destruído. A batida ainda envolveu uma carreta que puxava esta carroceria e um carro de passeio. De acordo com informações de testemunhas, chovia forte na hora do acidente. A batida teria sido provocada pelo motorista da carreta, que seguia no sentido BH. Ele teria perdido o controle ao passar por uma enorme poça d'água. O veículo atingiu a mureta que divide as pistas e colidiu de frente com o ônibus que seguia no sentido contrário. Eu passei aqui, aí eu deparei com o motorista preso às ferragens. Ele estava com o corpo para frente e outro na metade do corpo para fora do ônibus. Aí o pessoal estava esforçando a barra do ferragem para poder socorrer ele. E ele já estava ferido, estava preso nas ferragens, não estava conseguindo sair. O ônibus era fretado e estava com cerca de 20 trabalhadores de uma montadora. Nenhum deles ficou ferido. Mesmo após a liberação da pista, um enorme congestionamento foi registrado na BR-381. A situação no sentido BH foi agravada por causa de um caminhão estragado. No momento em que os agentes da Transcom realizavam a sinalização da pista, por causa de um caminhão com defeito, um motociclista e uma carreta se envolveram em um acidente. O rapaz ainda continua aqui no solo. Acidente ninguém planeja, não. É normal. Não foi nada demais, não. A gente agora, então, começaram as chuvas, é melhor segurar o pé. Um homem foi preso depois de render, juntamente com 3 comparsas, a mulher de um policial civil e invadir a casa deles, no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. Vizinhos notaram a movimentação estranha e chamaram a PM, que cercou o local. O bandido preso disse a eles que a intenção era matar o agente. Os bandidos estavam de carro, eles pararam o veículo na rua do policial. Assim que a mulher dele chegou em casa, foi rendida. Os 4 criminosos ficaram lá dentro por aproximadamente 3 horas, até que os vizinhos perceberam algo de errado e chamaram a PM. 3 bandidos conseguiram fugir. Não desejaram combate com a gente, não. Viram o movimento das viaturas e invadiram. Esse que nós pegamos, que ficou, caiu de um muro aproximadamente 3 metros de altura. Caiu no mato vazio, baldio. Buracos, matos, cercas, conseguimos prendê-lo. Segundo a PM, os criminosos deixaram claro que não iam apenas roubar, queriam esperar o policial chegar em casa para matá-lo. Assim que eles localizaram um carregador da arma do policial civil, falaram aí que queriam o policial de todo jeito. Esperar ele chegar e pegaria a arma dele. Perguntou a idade dele, viu uma foto e falou que já teria vivido demais, está na hora dele morrer.
O policial que teve a casa invadida foi ouvido na delegacia, mas não quis falar com a imprensa. Corrigindo então a ocorrência que aconteceu em Santa Luzia. E em Contagem, a polícia prendeu em flagrante uma dupla de ladrões de carros. Um deles, adolescente, foi reconhecido como autor de disparos que atingiram um homem na porta de casa no último domingo. O outro tinha sido preso no começo do mês e foi solto há uma semana. Felipe Marcelo da Silva ficou escondido atrás do advogado dele. O rapaz de 21 anos foi preso em flagrante. Ele estava acompanhado de um adolescente de 17 que foi apreendido. Os dois se preparavam para furtar um carro no bairro Eldorado quando foram surpreendidos pela polícia. Eu vi um cidadão na janela de um veículo. Aí eu reparei que ele estava com a arma em punho. Aí eu parei imediatamente a viatura, de imediato a viatura, desembarquei e ele correu. Nesse momento eu reparei que o segundo autor já estava dentro do carro, no banco do passageiro. Com eles, a polícia encontrou esta mochila com pertences e documentos de duas vítimas que tiveram os carros roubados na tarde de segunda-feira. Os criminosos estavam armados com este revólver calibre 22. De acordo com a polícia, a arma apreendida hoje foi a mesma utilizada pelos criminosos para balear um homem de 48 anos em um assalto que aconteceu na noite de domingo no bairro Riacho, aqui em Contagem. O menor, na ocasião, ele estaria armado e ele que efetuou o disparo na vítima. Este rapaz, que pediu para não mostrar o rosto e é parente do homem baleado, foi até a delegacia e reconheceu os suspeitos. A nossa preocupação agora é que eles fiquem presos, entendeu? Principalmente o menor, porque foi ele que atirou. Ainda segundo a polícia, Felipe Marcelo da Silva tinha sido preso no começo do mês por porte e roubo, mas foi solto há uma semana. Já é antigo conhecido da polícia por prática de roubo a veículo. A Polícia Civil vai intensificar as blitzes da Lei Seca em BH e com uma novidade. Policiais à paisana em viaturas descaracterizadas vão ficar de olho em quem sai para beber e pega o volante. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter Lauro Lopes, que conversa com o delegado e diretor do Detran, Anderson Alcântara. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a Laura, boa tarde a todos. A blitz itinerante teve início já na semana passada. Ao meu lado, o delegado Anderson Alcântara, que tem mais informações sobre os trabalhos de fiscalização. Boa tarde, delegado. Qual será a estratégia da polícia para flagrar motoristas dirigindo alcoolizados? Essa blitz itinerante, ela é baseada no modelo que nós pegamos em parceria, em conversação com o pessoal da polícia espanhola, quando estiveram aqui na Copa do Mundo, e é um modelo interessante porque foi responsável pela redução de 40 mil mortes do trânsito em Madrid. Estamos trazendo para cá porque ele é adequado ao nosso modelo de competências institucionais. Trabalhamos com policiais descaracterizados da Polícia Civil e abordagens que são feitas equipes integradas pela Polícia Militar, e isso representou já no primeiro projeto experimental um êxito nas ações. Conseguimos, inclusive, prender vários motoristas nessa situação. Em relação ao efetivo, quantas viaturas, quantos policiais, esse projeto pode ser ampliado? Pode e já está sendo ampliado, porque o efetivo você utiliza não um efetivo apenas de uma instituição, você utiliza o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da BH Trans com equipes mistas, interativas, que podem estar atuando em várias áreas ao mesmo tempo. Obrigado, delegado, pelas informações. Lembrando que a multa para quem for pego dirigindo alcoolizado é de cerca de R$2.000. Além disso, o condutor pode ter o carro apreendido e perder pontos na carteira de habilitação. Laura, com você. Obrigada, Xará. Durante a chuva da noite dessa segunda, Dayana, nossa telespectadora, ficou indignada com o gasto de água que flagrou no centro de BH. Fez um vídeo e nos mandou. Olha só as imagens registradas na Tupinambás, quase em frente à Praça 7. Gente, chovendo e um caminhão da prefeitura lavando o centro da cidade. Olha o absurdo. Chovendo e lavando o chão todo molhado. Tem imagens de um flagrante como esse? Quer denunciar algo? Envie para nós pelo celular, pelo WhatsApp, 8814-1360, código 31. Olha, a prefeitura alega que essa lavação é feita 2 vezes por semana com o objetivo de limpar fezes e urina no passeio embaixo das marquises. Mas mesmo em dia de chuva, fica aí a questão.
E a chuva que caiu nesta segunda-feira melhorou um pouco o nível do reservatório da bacia do Rio das Velhas, que abastece Belo Horizonte e 19 outros municípios da região metropolitana. Mas a seca e o calor fizeram com que a Copasa pedisse até ajuda a mineradoras para poder liberar a água de lagoas particulares nos últimos 5 dias. As unidades de tratamento de água das bacias dos Rios das Velhas e Paraupeba trabalham com capacidade máxima desde o período da estiagem. Os sistemas são responsáveis pelo abastecimento da capital e outros 19 municípios da região metropolitana. De acordo com a Copasa, nos últimos 2 meses, a queda de vazão do Rio das Velhas foi de 50%. Essa redução e o aumento do consumo em 65 milhões de litros de água por dia na Grande BH fizeram com que a Copasa, para atender a demanda, solicitasse a ajuda de uma mineradora proprietária do complexo hidrelétrico Rio de Peixe. E as águas das lagoas Miguelão, Codornas e dos Ingleses contribuíram com o abastecimento durante 5 dias. Mas o acordo já foi suspenso graças à chegada da chuva no início da semana. Foi uma situação bem específica, justamente por essa redução abrupta do volume do rio, e ela aconteceu só no final da semana passada e já se encerrou no dia de ontem, né? Com essas chuvas que ocorreram na região metropolitana a partir de segunda-feira, da madrugada de segunda-feira, elas já conseguiram normalizar a vazão do sistema do Rio das Velhas, lá em Nova Lima. A Copasa tranquiliza a população sobre um possível racionamento, mas alerta para a necessidade do consumo consciente. Evitar desperdício com hábitos do dia a dia que qualquer um pode fazer na sua casa, como fechar a torneira ao escovar os dentes, lavar roupa na capacidade máxima da água, evitar lavar carros com mangueiras e outros procedimentos de rotina que acho que cada um pode fazer a sua parte. E não é porque a chuva veio que tem que parar de racionar, não, gente. Tem alerta de temporal para hoje ainda em várias regiões do estado. A gente vai ver agora a imagem ao vivo de Belo Horizonte, olha, do alto da Serra do Curral. O tempo está bastante nublado, mas não chove neste momento. A temperatura é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 69%. A Polícia Federal cumpriu nessa manhã 26 mandados de busca e apreensão numa operação de combate à fraude em concursos públicos. 106 policiais atuaram em Brasília, Belo Horizonte, Governador Valadares e Juiz de Fora. As imagens que mostramos agora são das investigações em Juiz de Fora e mostraram que servidores públicos em cargos de comando na Universidade Federal de Juiz de Fora fraudaram a aprovação de 11 candidatos em um concurso para preencher vagas na instituição. Também foram cumpridos 2 mandados de afastamento da função pública e proibição de acesso a determinados lugares. Os envolvidos podem ser condenados por associação criminosa, peculato, falsidade ideológica e também crime de fraude em certame de interesse público. As penas somadas podem chegar a 108 anos de prisão. Os candidatos beneficiados também responderão por crime de fraude em certame e estão sujeitos a uma pena de 6 anos de prisão. O Jornal da Alterosa mostra agora a situação do trecho da BR-459 no sul do estado. Assim como cerca de 87% das rodovias federais do país, ela tem pista simples, com mão dupla e promessa eterna de melhoria. Onde o asfalto está bom, não há acostamento, risco para pedestres e ciclistas. E no trecho mais perigoso da estrada, na altura do trevo de Itajubá, a sinalização é ineficaz para evitar os acidentes e mortes constantes. BR-459, a rodovia federal é uma das mais importantes do sul de Minas. Liga Poços de Caldas à cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Em Minas, tem 215 quilômetros de extensão. Neste trecho em Itajubá, as boas condições do asfalto contrastam com a falta de acostamento. Um risco para os pedestres que andam no meio da pista. É ruim, né? Porque tem muito acidente. O entulho acumulado atrapalha a passagem, um perigo para os ciclistas. Ainda em Itajubá, este é um dos trechos mais perigosos da BR-459. O trevo recebe o trânsito de quem vem de Pouso Alegre e também da cidade de Piranguçu. Aqui, a sinalização é totalmente inadequada, o que traz muitos acidentes. Na região, os atropelamentos também são frequentes. Este morador conta que a comunidade se uniu e fez um abaixo-assinado pedindo melhorias na estrada, mas... Apresentaram ao DENIT, né? E até agora não tem notícia de providências.